Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio da Zombie TV, uma overdose de cultura geek. O meu nome é Ricardo Trindade e hoje estamos aqui mais uma vez com um episódio da série Arquivo X. Desta vez vamos falar de uma das minhas sagas favoritas, que se chama a Saga da Ilha Muir, ou em inglês, Muir Island Saga. Não existe um trade paperback oficial, porque o único que eu consegui encontrar, e por isso é que eu não estava a conseguir encontrar quando procurei o trade paperback, é que ele mudou de nome no trade paperback. Chama-se X-Men Legion Shadow King Rising, que eu acho até um nome muito mais porreiro do que a Saga da Ilha Muir. Vou só mostrar a lombada. Neste caso está ao contrário, peço desculpa. Ok, tem aqui o Legião. Ou seja, esta saga fala da Saga da Ilha Muir, em que o filho do professor Xavier se torna um vilão e destrói parte da ilha, e existe uma reformulação. Isto serve quase para fazer um reboot ao universo dos X-Men, mas também tem histórias da primeira aparição do Legião e outras aparições do Rei das Sombras, porque o Rei das Sombras controla o Legião, tornando-o num vilão. Conta como é que esta saga foi planeada durante anos na Marvel e como é que pequenas aparições do Rei das Sombras e do Legião foram espalhadas pelas várias sagas e os vários anos da Marvel, culminando aqui neste reboot. Esta capa é a capa original, esta é a capa remaster, remasterizada, com as novas cores. Eu queria vos mostrar aqui a original. Aqui está ela. Esta é a capa original. Tinha aqui este selozinho de lado para identificar a saga. Esta também é a capa da edição portuguesa da Abril, que saiu em 95, se não estou em erro. Portugal foi publicada na revista 5, 6 e 7, se não estou em erro, a saga. E esta saga, na cronologia, passa-se antes desta, ok? Esta saga é o que leva e culmina nesta, ok? Daí a mudança até de fatos. Depois desta saga terminar, foi quando se formaram o X-Factor, a X-Force e os X-Men, que depois se dividiram em duas equipas, a dourada e a azul. E passa-se depois da saga Programa de Extermínio ou Extinction Agenda, que eu também já falei aqui no canal. Isto vai estar tudo colocado cronologicamente na playlist de Arquivo X, ok? Aqui aparecem todas as equipas dos X-Men, menos uma, que é os Novos Mutantes. Nesta fase, em paralelo, foi a transição dos Novos Mutantes para X-Force. Se comprarem a Epic Collection do X-Factor, vocês vão ter lá a história dos Novos Mutantes, porque o X-Factor, antes de ir para a ilha salvar os X-Men que lá estavam e derrotar o Rei das Sombras, o Shadow King, eles cruzaram-se com os Novos Mutantes. Portanto, se comprarem a Epic Collection do X-Factor, vocês vão ter a história dos Novos Mutantes que não aparecem aqui. As histórias logo antes desta é o Extinction Agenda, como eu falei, mas também é um trade paperback com histórias do Jim Lee no espaço, em que os X-Men vão ao espaço resgatar o professor Xavier e quando voltam é que eles se encontram com o Shadow King. Essa história vai desde o número 1, publicados em Portugal. Não existe trade paperback. O único trade paperback dessa história que eu encontrei existe apenas em brasileiro, português do Brasil, com a capa que vocês estão a ver agora, e já está fora de circulação. Espero que a Marvel publique, porque são desenhos muito bons do Jim Lee. É uma história que eu gosto muito, dos X-Men e o Império She-Ra contra os Skrull. Portanto, vamos começar. Nós começamos aqui com a primeira aparição do Legião na revista dos Novos Mutantes. Todas as histórias que não fazem parte da saga da Ilha Muir, mas que vão deixando pistas para a saga, vêm neste rebordo preto a indicar que estão sob a influência do Rei das Sombras, ok? Isto são pequenos certos de outras histórias, de outros números. Não tiram a história toda, mas tiram apenas parte, ok? Portanto, aqui diz que a primeira aparição do Legion foi nesta arte pin-up dos Novos Mutantes número 25. E no número seguinte, no número 26, começa a história dele. Portanto, a primeira apresentação, a primeira versão visual foi nesta página, neste pin-up, e depois, no número a seguir, neste aqui, Novos Mutantes, eu adorava estas capas, é que vemos a primeira aparição dele, ok? E os Novos Mutantes estavam na Ilha Muir. Temos aqui o Proudstar, primeira aparição dele, já com problemas psicológicos. Vemos um pouco do poder dele, e os X-Men a chegar à ilha, e aqui nós meio que percebemos a Rand Sinclair, a Wolfsbane, ou Lupina, muito jovem ainda, muito pequena, aqui está ela. Temos o Harlock, etc. Pronto, nós aqui depois percebemos, Homem Múltiplo, que ele é filho do professor Xavier.
Temos aqui também a Rainha Branca, ainda vilã na altura. Temos no volume seguinte, no 27, ele volta a aparecer. Reparem que tem sempre aqui este rebordo preto. Mas estas aqui até são histórias completas, estas duas. Já temos aqui o plano astral, bastante abstrato, mas bastante interessante a arte. E aqui já conhecemos algumas personalidades dentro da cabeça do Legião. Portanto, temos o número seguinte também 28, o professor Xavier com o fato dos X-Men. Continua no plano astral. Isto parece que é um Legião mais velho, não é? Há coisas que já não me recordo bem desta saga, principalmente destes primeiros volumes. Vamos avançar mais um pouco. Portanto, depois isto vai direcionado para a Secret Wars 2, que era uma saga que também entra os Novos Mutantes. Adoro esta capa, incrível. Passamos aqui para o... já é o volume 44, já saltámos aqui alguns números. Ele volta a aparecer, porque ele fica sempre na Ilha Muir, com os mutantes. Quem não sabe o que é a Ilha Muir, é uma ilha que é uma base secreta dos X-Men, em que a doutora Moira estuda os mutantes com problemas ou que tiveram acidentes e estão a recuperar. E há vários mutantes lá, como o Homem Múltiplo, e eles também servem de backup para os X-Men, ok? Portanto, ele volta a dar aqui problemas. Aqui a arte já está um bocadinho mais normal, por assim dizer. Depois temos, acaba o volume, depois temos aqui uma pequena introdução de o que é que se está a passar no universo dos X-Men, porque agora passam-se muitos volumes em que não aparece o Rei das Sombras, nem aparece o Legião, e nós temos aqui uma pequena apresentação do que é que aconteceu aos Novos Mutantes, o que aconteceu ao Professor Xavier, porque o Professor Xavier depois desapareceu, foi para o espaço, e só volta muitos anos mais tarde, nesta saga. O Magneto chegou a ser o líder dos Novos Mutantes. Pronto, o X-Factor, que é os X-Men originais, estavam a aparecer agora. Os mutantes originais dos X-Men originais formaram uma equipa própria, o X-Factor, pronto. Portanto, isto aqui nunca saiu em Portugal, apenas no Brasil, até com esta capa. 253 de Uncanny X-Men. Aqui temos uma Storm que foi rejuvenescida, é apenas uma criança, sem memória, e é aqui também que ela depois acaba por encontrar o Gambit e formar uma aliança. Aqui Mark Silvestri é o artista, talvez no início de carreira. Temos aqui também os androides, os ciborgues, com o Donald Pierce aqui a comandar, a Lady Lethal. Magneto continua a liderar os Novos Mutantes, sem muito sucesso, mas pronto, faz o que pode. Aqui temos o Banshee, que era casado com a Moira na altura. E aqui os carrascos, ou os Marauders, penso eu que é assim que eles se chamam, eles... estão a preparar um ataque à Ilha Muir para matar os mutantes, ok? Aqui temos já um navio que naufraga com a Polaris lá, que também tinha sido separado dos X-Men, e aqui há uma alteração em que Polaris perde os poderes magnéticos, mas fica super forte. E aqui temos já um pesadelo e Forge tem visões do Rei das Sombras, e ele percebe que o Rei das Sombras está a preparar algo. Aqui é um agente da CIA que tem um ataque cardíaco, morre, e depois o Rei das Sombras toma o corpo dele. Qual é o problema? O corpo com os anos vai se decompondo, ok? E o Rei das Sombras tem que sempre saltando de corpo em corpo. Esta também saiu no Brasil e saiu cá, mas a versão brasileira, também com esta capa. E agora sim é o ataque. Vemos aqui a Polaris muito mais parruda. E vemos que o Rei das Sombras já está a influenciar a Ilha Muir e os seus habitantes, tanto que a Moira está muito mais sexual, muito mais agressiva. Era uma coisa que acontecia às personagens que estavam a ser controladas ou que se deixavam seduzir pelo lado negro através do Rei das Sombras. Nota-se uma mudança muito drástica nas suas roupas. Banshee sofre um ataque, leva um tiro de sniper, mas sobrevive. Estão a ver que aqui esta mutante muda os poderes deles, os fatos, aliás, de forma mágica, mas eles ficam tipo estes gajos sadomaso, porque ela está a ser influenciada também pelo Rei das Sombras. Eles acabam por depois vestir-se da forma normal, os uniformes da equipa secundária dos X-Men. Aqui também temos aqui Calisto a sofrer uma mudança pelo Mask dos Morlocks. Pronto, então aqui é o verdadeiro ataque. O Legião salva apenas alguns, não salva este colega por decide não salvar. E ele quase que ajuda os carrascos a atacarem os X-Men. Eles acabam por ser salvos pela Sina e pela Força Federal. O que é engraçado é que é nesta história que a Sina morre,
ok? A Sina depois voltou agora a aparecer na nova fase dos X-Men, mas teve 20 anos, 30, morta. E ela aqui já está a ver o seu futuro em que ela morre. A Força Federal mete-se ao barulho, foge a Mística, a Sina, o Blob, e aqui está no volume seguinte, a Sina morre. Adoro esta imagem, sempre foi das minhas favoritas. Vemos aqui os carrascos, ou os Marauders, agora não me recordo do nome deles. Os carniceiros, será que são os carniceiros? Se calhar são os carniceiros, agora já não me recordo. Temos aqui o Blob, ataque aéreo. Aqui aparece ela morta, e ela acaba por ser morta pelo Legião. Pelo menos é o que parece. Ela aqui encontra-se com ele, e depois aparece morta. Aqui vemos outra vez o Rei das Sombras. Depois temos aqui mais uma introdução. Saltamos mais uns volumes. E temos aqui uma pequena introdução. E temos apenas excertos das páginas onde vemos o Rei das Sombras a influenciar ou aparições do Rei das Sombras, como estão aqui a ver, ou a influenciar este universo dos X-Men. São aqui pequenas páginas retiradas de volumes futuros. Não mostram a história toda. E aqui saltamos, por exemplo, esta aqui é dos X-Men. Vamos começar por aqui que eu saltei algumas coisas. Portanto, aqui é dos X-Men 256. Depois salta para os X-Men 258. Depois salta para os X-Men 259. E depois para o X-Men 200, Uncanny X-Men 265. Ou seja, é apenas pequenos certos para nós não perdermos a história toda e não termos também que estar a ler outras histórias paralelas para estar a perceber isto. Como foi o Legião como foi o Rei das Sombras através do Legião que matou a Sina, Mística sabe disso e está a preparar um plano para se vingar do Rei das Sombras, ok? Ela faz-se passar por Valerie Cooper, para isso tem que matar a primeira verdadeira, e depois faz-se passar por ela, e depois ela acaba por trair o Rei das Sombras, porque o Rei das Sombras pensa que está a controlar a Valerie Cooper, que é uma agente do governo americano, para assuntos mutantes, mas não, é a Mística. Depois temos aqui mais uma introdução do que se passou entretanto. Depois saltamos para os X-Men 269, já por Jim Lee, em que vemos uma luta bastante brutal entre a Miss Marvel, ou a Capitã Marvel agora, e a Rogue dos X-Men. A Miss Marvel é teleportada, ela vai atrás da Rogue pelo portal, mas a Rogue teleporta-se para a Terra Selvagem e a Miss Marvel transporta-se para a Ilha Muir, onde já está a ser controlada pelo Rei das Sombras, e ele usa a Polaris como catalisador para aumentar os seus poderes. Aqui vemos até o Legião mudar de personalidade aqui. Estão a ver? Ele rasga a pele e revelando o Rei das Sombras. Aqui já estamos nos X-Men 273 e isto foi publicado em Portugal nos Fantásticos X-Men número 1. Daqui uma pequena aparição. Jean Grey entra no plano astral e luta contra o Rei das Sombras e percebe que há problemas, que algo está a ocorrer. Ela é salva pela Psylocke. Aqui temos mais um resumo de outras coisas que acontecem. E aqui é a tal fase que eu vos contei, que não existe um trade paperback, que é os X-Men no espaço, a salvar o Professor Xavier dos Skrulls. Eles então vêm para a Terra e então aí é que começa a saga da Ilha Muir. E isto passou-se nos X-Men, Uncanny X-Men 277 em Portugal. Se não estou em erro, foi no X-Men número 5 ou 6, já não me recordo. Portanto, X-Men 278, e agora sim de forma linear acompanhamos a saga toda. Isto foi apenas pequenas introduções, não é? E então assim começa a saga de Rei das Sombras a influenciar o mundo, a alimentar-se do medo, do sexo, das guerras, da violência, do racismo. O Professor Xavier, com o fato, She-Ra rouba o Pássaro Negro, estava nas mãos do governo, e lá vai ele. Confesso que estes desenhos não são nada de especial, mas eu agora até aprecio. Antigamente não apreciava assim tanto, gostava de algo mais estiloso desenhado pelo Jim Lee. Aqui, na Ilha Muir, os mutantes que lá estão, a Rogue acaba por lá ir parar, a Moira, através do Rei das Sombras, e o Rei das Sombras fazem combates entre mutantes para aumentar o seu poder através do ódio e da violência. A Rogue com o Strong Guy, como vocês podem ver, era o que estava aqui na capa, com o Strong Guy, o Guido, lutam até um cair. E aqui Rogue deixa-se influenciar pelo Rei das Sombras. Depois nós percebemos que realmente algo se passa. Todos os X-Men que foram à Ilha Muir são capturados ou desaparecem. E então, neste caso, foi Gambit, Banshee, Wolverine, Storm, Jubilee, Psylocke. Todos eles, o primeiro ataque
neste caso Banshee até atacado pela própria filha, todos eles são derrotados e então deixa o professor Xavier sozinho. O professor Xavier, entretanto, é atacado por um Colossus manipulado pelo Rei das Sombras. Esta também saiu cá em Portugal, esta capa. E depois, Andy Kubert desenha esta edição. O professor Xavier tenta fugir do Colossus, acaba por conseguir derrotá-lo e Colossus liberta-se do controle. Só que como o professor Xavier perdeu os seus X-Men, então ele e Colossus vão ter que pedir ajuda ao X-Factor, aos X-Men originais. Aqui, como estão a ver, eles sobreviveram, não foram capturados, mas lutam uns contra os outros, enervam-se com facilidade, mudam de lado. Isto tudo por causa da influência do Rei das Sombras. O Forge cria um dispositivo que lhes permite quebrar o controle com o Rei das Sombras, ok? Portanto, ele precisa da ajuda do X-Factor. No volume a seguir, já do X-Factor, temos a Valerie Cooper, que não é a Valerie Cooper, é a Mística, nós vimos isso em volumes anteriores. Aqui Whilce Portácio no seu auge, na minha opinião. E pela primeira vez, os X-Men em muitos anos voltaram a ver o professor Xavier. Aqui está o Rei das Sombras, este sim o verdadeiro, a manipular tudo. Temos aqui mudanças de lados, traições, várias coisas. Então o X-Factor entrou na ilha e acaba por lutar contra membros dos X-Men. A Legião acaba por derrotá-los. Ele depois perde o controlo. Aqui temos o Dynamo, que é a Polaris, que o Rei das Sombras está a usar para ganhar o seu poder. E porquê é que ele perde o controle? Porque Valerie Cooper transforma-se na Mística. A Mística destrói a cabeça do Rei das Sombras, que estava a matar o professor Xavier. Ela salva o professor Xavier, mata o Rei das Sombras porque ele matou a Sina, e o Rei das Sombras entra dentro do corpo do Legião, totalmente. E ele, com as personalidades todas que tem, perde o controle, causando uma explosão na ilha. E a ilha fica apenas a 40% da sua massa terrestre. Depois eles já vão revelar como é que fica a ilha. Entretanto, na zona zero do impacto, o professor Xavier mais uma equipa da SHIELD entram para derrotar, neste caso, a Legião e o Rei das Sombras, que se fundiram totalmente. Temos aqui Nick Fury, pronto, batalhas, porrada, os desenhos não são nada especial. Batalha do plano astral. Aqui o professor Xavier andava, porque o corpo dele tinha sido restaurado pelo Império Shi'ar, através de um clone, e ele aqui é completamente destruído pelo Rei das Sombras e acaba por ficar outra vez numa cadeira de rodas, ok? Portanto, temos aqui muita ação. É uma das sagas muito importantes, porque isto faz um reboot para os X-Men. Elimina provisoriamente um dos mutantes mais poderosos, que é o Legião, que depois, quando ele acorda do coma, ele acaba por ficar em coma, e quando acorda do coma é quando ele cria a Era do Apocalipse, ok? Portanto, isto é uma bola de neve. Aqui esta capa é desenhada por Mignola, o criador do Spawn. Esta capa nunca saiu cá em Portugal. E aqui é o professor Xavier, no plano astral, a tentar encontrar algum traço de personalidade na cabeça do filho, mas não encontra nada. E aqui os X-Men acabam... Aqui estão a ver o buraco da ilha, que através da explosão ficou este buraco. A ilha era muito grande e ficou apenas isto. Depois aqui temos vários mutantes, cerca de 14 ou 15, e então é quando o professor Xavier decide criar duas equipas de X-Men e os outros mutantes vão para a X-Force trabalhar para o governo. E depois para a X-Factor. E depois a X-Force. Em paralelo, é a equipa dos novos mutantes controlada pelo Cable. Temos aqui vários momentos de diálogo. Neste caso, a Mística a fazer as pazes com a Rogue, a sua filha adotiva, porque ela perdeu a mãe. A Sina era a mãe de Rogue também. Temos aqui já o Guido a fazer amizade com a Polaris e com a Valerie Cooper. Depois eles ficavam por ser o X-Factor. E pronto, e há aquela célebre frase que é repetida depois várias vezes: o que é que eu faço com 14 X-Men? E o Beast diz: mande-os embrulhar. Esta frase depois é repetida em várias fases dos X-Men. Acabamos aqui com algumas capas alternativas, alguns conceitos. Bastante interessantes estas capas alternativas. Algum texto, algumas explicações. Isto é o chamado arquivos, os X-Men Archives. Pronto, esta é a capa que nós temos aqui. É isto, uma das minhas sagas favoritas, que junta praticamente os X-Men todos, os mutantes todos, e cria um reboot
para uma nova geração. Aconselho, se quiserem Saga de Ilha Muir, ela não existe com esse nome, mas existe Shadow King Rising. E aqui está mais um episódio de Arquivo X. Espero que tenham gostado, fiquem por aí, subscrevam o canal e não se esqueçam, bons jogos, bons filmes e boas leituras. Até à próxima.